A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Amém, amados? Então, isso é muito importante. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o Bispo Elias do canal Deus da Bíblia. E o nosso intento, o nosso desejo é que você estude a Bíblia. Que você conheça as Escrituras Sagradas, que você conheça as revelações de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Amém? É muito importante que você conheça a palavra de Deus, é muito importante que você conheça as doutrinas do Senhor. Isto é essencial para o seu crescimento na fé. Hoje nós vemos que muitos cristãos, muitos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, amados, estão negligenciando essa responsabilidade, estão negligenciando essa coisa muito importante na nossa vida, estão negligenciando o estudo da palavra de Deus. Amados, eu e você precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enganados. Porque eu vou estar trazendo hoje, como tema dessa mensagem, eu vou estar trazendo hoje, como tema desta ministração, ao seu coração, sobre os falsos profetas. Hoje, muitas pessoas estão nas redes sociais profetizando. Nós já tivemos grandes mensageiros de grandes ministérios profetizando a vinda de Jesus. Muitos profetizaram a vinda de Jesus e Jesus Cristo não veio na data que eles profetizaram. Amados, isso só causa decepção e também descrédito à palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado ao ouvir esses falsos profetas profetizando sobre a vinda do Senhor. E muitos profetas dos dias de hoje que estão profetizando calamidade, profetizando coisas que vão acontecer na terra, coisas malignas, destruições, doenças. Meu amado, não precisa de profeta profetizar que vai haver catástrofes no mundo, que vai haver doenças no mundo. O próprio Jesus já profetizou isso. Meu amado irmão, este planeta Terra, que nós estamos vivendo agora, ele está debaixo de maldição. Foi isso que Deus disse para Adão. Quando Deus repreendeu, advertiu Adão e expulsou Adão do paraíso, do jardim do Éden. Deus profetizou. E Deus falou para Adão que por causa dele, por causa do seu pecado, a terra ia se tornar amaldiçoada. O Senhor disse: maldita é a terra por tua causa. Está lá em Gênesis no capítulo 3. Então, esta terra aqui, irmãos, ela está debaixo de maldição. Ela só vai ser transformada numa terra abençoada quando Jesus Cristo implantar nessa terra o reino de Deus. Este planeta só vai voltar a ser um planeta abençoado quando Deus criar o novo céu e a nova terra. Até lá, meu amado, nós vamos ter que viver neste planeta, que infelizmente, por causa do pecado de Adão e de Eva, ele foi amaldiçoado. É por isso que neste planeta, amado, existem muitas coisas acontecendo. É por isso que neste planeta, as doenças não param de aparecer. Cada vez aparece uma doença mortal pior do que a outra. Catástrofe acontece no mundo inteiro. Terremotos, vulcões, maremotos, tsunami. Então, guerras, homens por ganância,
por maldade, sempre querendo dominar a outra nação, sempre querendo dominar o outro reino, por causa de riqueza, por causa de poder. Então nós vemos, irmãos, a malignidade no coração do homem. Vemos a maldade no coração do ser humano. Seja ele uma pessoa pobre que mora no barraquinho, ou seja ele uma pessoa rica que mora num palácio. Seja ele um simples trabalhador, ou seja ele um rei, um governador, um presidente. Então a maldade está no coração do ser humano. E o nosso planeta, irmãos, está cheio de maldade. É por isso, amado, que Deus está dando tempo. Está salvando quem quiser ser salvo. Está chamando quem quiser viver eternamente. Está salvando quem quiser ficar livre do mal. Quem quiser ficar livre da maldade. Quem não quiser participar, quem não quiser entrar no mundo da maldade, amado. Você que não quer mais viver neste mundo mal, praticando mal. Há uma porta de salvação. Há uma oportunidade para você sair do mal e voltar a praticar o bem. E voltar a ser uma pessoa do bem. E esta porta se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem o poder de perdoar os seus pecados. Se você vier até Jesus, se você confessar o seu pecado a Jesus, e você fizer isso com toda a sinceridade do seu coração, porque Jesus sabe quem vem até ele com verdade. Muitos têm entrado na igreja do Senhor Jesus, mas com falsidade, por interesses materiais. Mas continua com o coração cheio de maldade. É por isso que nós vemos escândalos sendo cometidos por pessoas que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus. Por isso que nós vemos muitos falsos profetas, tanto homens como mulheres, profetizando falsas profecias que acabam escandalizando o Evangelho, acabam escandalizando a igreja de Deus. Sabe por que isso? Porque nós não conhecemos a Bíblia, ou seja, aqueles que não estudam a Bíblia, aqueles que não procuram se dedicar a conhecer a palavra de Deus. Porque você conhecendo a Bíblia, você conhecendo a palavra de Deus, você conhecendo os mandamentos de Deus, então você não vai ser enganado. Mas nos nossos dias, amado, as pessoas não querem conhecer a palavra. As pessoas acabam se deixando levar pelos cuidados desta vida, pelas coisas desta vida, e negligenciam este importante dever do crente, esse importante dever do servo de Deus, daqueles que estão se preparando para entrar na vida eterna. Ou seja, conhecer a palavra de Deus, conhecer o mandamento de Deus, conhecer os mandamentos de Jesus. Porque nós pertencemos a Jesus. Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pertence a Jesus. E você deve dedicar a sua vida ao Senhor Jesus. Dedicar a sua vida ao serviço do Senhor Jesus. E você sabe que o serviço de Jesus Cristo é chamar os perdidos ao arrependimento. A missão da igreja é evangelizar o mundo. É levar o evangelho aos quatro cantos do mundo. Anunciando a essas pessoas que Jesus quer salvá-las. Antes que elas morram e morram condenadas ao inferno. Jesus quer salvar essas pessoas antes delas morrerem. Porque se elas morrerem em pecado, se elas morrerem nessas vidas pecaminosas que estão levando, certamente serão condenadas. Se você morre no pecado, se você morre na sua vida pecaminosa, não haverá mais esperança para você.
se você não se arrepender dos seus pecados, se você não mudar de vida, se você não sair da vida pecaminosa, se você continuar vivendo no pecado, na maldade, é uma palavra difícil, malignidade. Se você viver desta maneira, amado, praticando o pecado, praticando a maldade, fazendo aquilo que a Bíblia condena, se você viver na iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade, irmãos, é desobedecer a palavra de Deus. Jesus Cristo trouxe para nós o Novo Testamento. Jesus Cristo trouxe para nós os mandamentos de Deus através da sua misericórdia, da sua graça. Jesus Cristo veio trazer a misericórdia tanto para os judeus como para os gentios. Agora, judeus e gentios que vivem no pecado podem entrar no reino de Deus através de Jesus Cristo. E quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus Cristo tem poder para perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida. É por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, para que você não seja enganado pelos falsos profetas. Eu vou ler aqui para vocês, amados, o que se encontra na Bíblia Sagrada sobre os falsos profetas. Olha o que Jesus Cristo disse aqui em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque permite que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. É verdade, meu amado. Olha o que ele diz também, aqui no versículo de número 11. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós vemos nas redes sociais muitos profetas profetizando desgraça, miséria. Irmãos, isso é fácil. Você sabe que todo ano, no verão aqui no Brasil, Minas Gerais enche de água. São Paulo, este ano lá na Bahia, em vários lugares aqui do Brasil, por causa das muitas chuvas, tiveram muitas enchentes. Muitas pessoas perderam as suas casas. Suas casas foram, encheram de águas sujas, lamacenta. Pessoas perderam seus móveis. Algumas pessoas perderam as suas vidas por causa dessas enchentes. Isso acontece, irmãos, todo ano no verão, por causa das chuvas. Então não precisa de um profeta profetizar que vai chover, que as casas vão cair, que as pessoas vão sofrer, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Não precisa. Então, amado, para que profetizar essas coisas? Só para dizer que você é um profeta de Deus? Profetizar as coisas que você sabe que vai acontecer? Amado, eu não preciso profetizar, porque o mundo está cheio de maldade. Você vê que no Brasil, como a criminalidade é do norte a sul, do leste a oeste.
Hoje não tem uma cidade aqui no Brasil que você pode dizer é uma cidade que não tem bandido, que não tem crime. Então, meu amado, por quê? Por causa do homem que é pecador. Quantos falsos profetas que já profetizaram a vinda do Senhor? Desde o tempo de Jesus, apareceu muitos falsos profetas, nos nossos tempos também. Profetizaram e são reconhecidos como profetas de Deus. William Marion Bryan, nos Estados Unidos, profetizou a vinda do Senhor Jesus. Jesus não veio. George Miller profetizou a vinda de Jesus. Jesus não veio. Isso só causa o que? Uma decepção e acaba causando descrédito na palavra de Deus. Então tome cuidado para seguir esses falsos profetas. Você vê, de uma falsa previsão da vinda de Jesus, surgiu a igreja adventista. Porque o povo ficou perdido. É isso que acontece, meu amado. Só que o mundo, ao ver o que está acontecendo, só que o mundo vendo esses falsos profetas profetizando a vinda do Senhor Jesus, que Jesus não vem na data que eles profetizam, acabam desacreditando do Evangelho. Acabam perdendo, né, a confiança e a crença na palavra de Deus. Então esses falsos profetas, irmão, só servem para criar confusão e incredulidade no coração das pessoas. E nós que amamos a Bíblia, que cremos na palavra de Deus, porque Jesus Cristo foi bem sério e didático a nos falar sobre a sua vinda. Amém, amados? Ele foi bem explícito ao falar sobre a sua vinda. Glória a Deus. Ele falou que a sua vinda vai ser no abrir e fechar de olhos. Quando as pessoas menos esperar, Jesus vai voltar. Jesus não marcou dia. Jesus não marcou hora. Jesus não marcou ano que ele viria, amado. Ele não marcou nada disso. Ele só falou para nós prestar atenção no tempo. Ele mandou nós prestarmos atenção nos acontecimentos que estão acontecendo no mundo. Ele diz, quando determinadas coisas que ele profetizou começar a acontecer, que nós olhássemos para cima e nos preparasse porque ele estaria chegando. Então Jesus profetizou sobre várias coisas. Nós vemos que o apóstolo Paulo profetizou que Jesus Cristo virá, mas antes de Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, irmãos, o anticristo vai se manifestar. O homem da iniquidade está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E Paulo fala isso, para que nós não nos movemos da nossa fé, não nos movemos da nossa confiança na palavra de Deus. Então, amados, não sigam os falsos profetas. Fiquem de olhos abertos. Porque eles vêm só para enganar. É só para enganar. Olha o que Paulo disse aqui, meu amado. Quando Paulo estava em Efésios e o ministério de Paulo em Efésios havia acabado, ele sabia que a partir daquele momento ele não ia voltar mais para a igreja de Éfeso e para os irmãos. Ele ali se despediu dos irmãos até com muita lágrima, com muito choro. Paulo passou anos aqui ensinando a igreja de Efésios. Olha o que Paulo fala na sua despedida. Olha o que ele fala a partir do versículo a partir do versículo 20
e 9. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Amém? Olha o que Paulo está falando aqui, meu amado. Está falando que dos falsos profetas, que falarão coisas perversas para atrair discípulos. Estão facilitando o evangelho, irmãos. Estão permitindo que muitas coisas mundanas, até abomináveis, entrem dentro da igreja. Eles fazem isso, irmãos, para atrair discípulos. Eles fazem isso para levar membros para as suas denominações. Não importa, eles querem a denominação deles cheias. Então, muitas vezes, falam coisas perversas. Coisas contra a palavra de Deus. Contra os ensinamentos de Jesus. Que o Senhor deu através dos seus apóstolos. E quantos profetizam coisas que as pessoas querem ouvir? Irmãos, pessoas que dizem profetas, dizem que Deus levou elas para o inferno. E que Jesus falou com elas lá no inferno, que elas viram várias coisas lá no inferno. Irmão, o inferno não é um lugar físico. Lá no inferno, irmãos, não tem mesa, não tem cadeira, não tem quarto. Lá no inferno não tem casa. O inferno é um lugar espiritual. O que as pessoas veem, que elas dizem que foi levada para o inferno, irmãos, é apenas coisas da mente dessas pessoas. Quanto de você que não já sonhou, que já teve sonhos? Tem hora, irmãos, que a gente tem sonhos que parece que é realidade. Tem hora que a gente tem sonhos que parece que você está naquele lugar. Quantos aqui já não foram para vários lugares e quando você acordou, parecia tão real? Mas era sonho, é uma coisa que é produzida pela sua mente. Lembre-se, o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa memória está cheia de imagens. Tem muitas imagens na nossa mente. E o nosso espírito, ele pode construir histórias usando as imagens que estão dentro da nossa mente. A Bíblia chama a nossa mente, a nossa memória de coração. Então, esses profetas estão profetizando as coisas do coração deles. Não é revelação de Deus. Não é revelação dada por Deus, mas é revelação do seu próprio coração, da sua própria mente. Você sabe que um crente, ele tem uma mente religiosa. Então, geralmente, o cérebro dele, quando ele vai sonhar, ele sonha com coisas religiosas. Você tem que saber, meu amado, o que é dado por Deus e o que é sonho do seu coração. Mas eu digo, as pessoas, irmãos, eles estão tão ávidos de contar uma revelação, de mostrar que eles são de Deus, que receberam uma revelação de Deus, que eles contam o sonho deles como se fosse revelação. E tomem cuidado. Você que é crente, tome cuidado, para que você não seja usado por um espírito de adivinhação. Nós temos aqui, amado, lá no livro de Reis, quando Josafá fez uma aliança com Acabe, mas só que Josafá ia para uma guerra. E Josafá falou, vamos consultar o Senhor. E apareceu, então, chamaram o profeta Mica, ou Miqueias. Só que Acabe falou, olha, Miqueias não fala nada bem de mim. Mas mesmo assim, Josafá mandou chamar Mica, ou Miqueias, o profeta que Acabe deixava preso.
E Miqueias então contou uma revelação que ele teve. E Miqueias contou que Deus perguntou quem iria levar Acabe para a guerra. Por quê? Porque Acabe estava em pecado, Acabe adorava a Baal junto com a sua esposa Jezabel, e o Senhor já tinha decretado o fim de Acabe e da sua esposa, porque ele estava ensinando o povo de Israel a adorar idolatria, adorar a Baal. Ou seja, eles estavam tirando o povo de adorar ao Deus verdadeiro para adorar a Baal. Ou seja, estavam adorando o próprio demônio, o próprio diabo. Porque o Senhor fala que aqueles que adoram imagem de escultura, aqueles que adoram idolatria, imagem de deuses, estão adorando aos demônios. É isso que Acabe e Jezabel estavam fazendo, e fazendo o povo de Israel também adorar a Baal, adorar aos demônios. E Mica então recebeu essa revelação de Deus, porque Deus havia decidido que Acabe não estaria mais na frente do povo de Israel. Então Acabe iria morrer na guerra. Então Miqueias recebeu essa revelação. E Deus mostrou uma reunião que estava sendo feita lá no céu. E Deus perguntou quem induziria Acabe para a guerra, porque lá ele morreria. E ali surgiu um espírito, um mensageiro. E esse espírito disse que ele seria um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Acabe tinha 400 profetas. E esse espírito de mentira diz: eu serei um espírito de mentira na boca dos 400 profetas. E quando esse espírito desceu, ele usou a boca dos 400 profetas de Acabe. E esses profetas profetizaram que Acabe fosse para a guerra e que Acabe iria vencer a guerra. E Miqueias, ou Mica, contou esse sonho. Aí Josafá ficou atento. Mas Acabe falou: olha, ele não fala nada bem de mim. Ele sempre fala mal. Aí Miqueias então falou: olha, você vai para a guerra. Você não vai prevalecer. Você vai morrer nessa guerra. Mas Acabe não ouviu o que o profeta Miqueias falou. Josafá não ouviu. Está vendo como que um homem de Deus... Josafá era um servo do Senhor. Mas ele acabou fazendo aliança com um homem que não era servo de Deus. E que sustentava falsos profetas. Tomem muito cuidado com os falsos profetas. Irmãos, Acabe, se vocês leem a história, vocês vão ver que Acabe quase morre nessa guerra. Só não morreu porque Deus teve misericórdia de Josafá. Acabe morreu na guerra. Mas Josafá quase morre nessa guerra. Só não morreu porque Deus teve misericórdia de Josafá. Mas quase que ele morre. Então, tome muito cuidado para seguir falsos profetas. Amém, amados? Tome muito cuidado. Olha o que Paulo falou. Falou para a igreja de Éfeso. Quando ele saísse, lobos devoradores se levantariam no meio da igreja. E eles falariam coisas perversas. Esses falsos profetas, irmãos, estão profetizando coisas dentro da igreja para atrair discípulos após eles. Esses falsos profetas querem que vocês acreditem neles como profetas de Deus. Mas eles não são profetas de Deus. Eles não são profetas do Senhor. Aí você pergunta, mas como que Deus permite isso? Vamos ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 13. Olha o que Deus diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 13. Primeiro versículo. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígios, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos,
porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Amém, amados? Então Deus permite esses falsos profetas, mas para provar quem? Eu e você. Para saber se nós vamos obedecer ou não a sua palavra. Amado, a nossa preparação não depende desses profetas. A nossa preparação para estar pronto até a vinda de Jesus, irmãos, é a nossa obediência ao Evangelho de Jesus, aos mandamentos de Deus, pregada por Jesus Cristo pelos seus apóstolos. É aqui que está e deve estar a nossa fé, na palavra do Senhor Jesus. Nós temos que obedecer aos mandamentos de Jesus. Jesus disse lá em João, no capítulo 14, no versículo 23. Aqueles que amam, 21 e 23, aqueles que me amam, guardarão os meus mandamentos. Se você ama Jesus, então você vai guardar os mandamentos. Isso significa o quê? Você vai obedecer os mandamentos de Jesus. Então, meu amado, saia fora desses falsos profetas. Seja nas redes sociais, saia fora. Porque eles só servem para escandalizar o Evangelho de Jesus. Deus te abençoe. Eu estou terminando aqui. Então, aguarde que